Bom, beleza. Esse vídeo, indo bem direto ao ponto, é para todo mundo que tá meio perdido aí nessa questão de criação de conteúdo, não sabe direito que conteúdo criar, tá perdido, tá mais perdido que segue um tiroteio a respeito de nicho, não sabe direito se o nicho que você está desenvolvendo é um bom nicho, você produz conteúdo, não consegue ser percebido como autoridade. Neste conteúdo aqui eu quero falar, não é uma técnica, mas é um jeitão de pensar diferente, de uma forma diferente, como muita gente pensa a respeito de nicho, que a gente fala sobre subnicho. É aí que você pode, né, ser percebido como uma autoridade nesse subnicho muito mais rápido, mesmo que você seja um iniciante. Então é sobre isso que eu queria conversar com você aqui nesse conteúdo. Se você está com dificuldade de brigar com os grandões, você faz parte, você fala que o seu nicho é na área de finanças, mas aí você, cara, tem muita gente que fala sobre finanças de uma forma geral e muita gente grande, com milhares, às vezes até milhões de seguidores. Como é que você vai conseguir se destacar nesse segmento? Ou você fala sobre, sei lá, saúde. Imagina um nicho de saúde, né? É muita gente. Ou no nicho de relacionamento, é muita gente. Então, quando a gente pensa em subnicho, quando a gente desce alguns degraus ali abaixo, a gente tem total condição de a gente se destacar. A gente fica completamente, é o que o pessoal chama de oceano azul, né? A gente nada de braçada. Em subnichos mais específicos, a gente consegue ficar conhecido nesse subnicho e depois, olha que a gente já tem uma autoridade, já começa a ter mais audiência, as plataformas, seja o YouTube, seja o Instagram, seja o TikTok, seja no X, seja qualquer coisa que você está produzindo conteúdo, elas começam a entender que você fala sobre aquele determinado assunto e você pode se expandir. Por exemplo, no nosso caso aqui, no meu caso da Rita, a gente fala muito sobre marketing digital, a gente fala muito sobre negócio, a gente fala também sobre desenvolvimento pessoal, como é que a gente usa todas essas informações para a gente ter uma vida mais legal, beleza? Mas a gente não fala sobre marketing, o negócio de uma forma geral. A maior parte dos nossos conteúdos aqui, a gente foca em construção de autoridade, em branding pessoal, sobre a importância de você se posicionar de uma forma diferente das outras pessoas. Então é meio que a gente nada mais ou menos nesse segmento, nesse subnicho, e a gente é conhecido nesse subnicho. As pessoas sabem que eu e a Rita nós falamos sobre esse assunto. Claro que existem outras pessoas que falam sobre isso também. Mas você há de convir comigo que é muito menos do que pessoas que falam sobre marketing de uma forma geral, ou sobre negócios de uma forma geral, ou sobre, sei lá, empreendimentos de uma forma geral, que é uma coisa muito ampla. Então, se você quer se destacar e está com dificuldade no seu conteúdo, não consegue ter resultado, não consegue ter engajamentos, tem poucas visualizações, não que isso seja um problema, se você tem as visualizações das pessoas certas, isso é o que basta para você conseguir ter um negócio de sucesso, mas presta atenção nesse conteúdo aqui, que eu quero passar algumas, acho que eu anotei, acho que são 5, deixa eu dar uma olhada, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 coisas aqui que eu queria passar para vocês, que eu estava pensando nesse conteúdo, eu anotei aqui para mim, eu quero conversar com você. Primeira coisa, que não é, antes da gente entrar nesse detalhe aqui do subnicho, é que as pessoas, uma mentira, vamos dizer assim, ou uma inverdade, ou um desconhecimento que as pessoas têm, é que elas acham que elas precisam ter muita experiência no mercado em que ela está atuando para ela ser percebida como uma autoridade. Isso não é verdade. Tanto é que tem um monte de picareta por aí em todos os nichos que você for perceber que consegue ser percebido como uma autoridade. Então é uma habilidade que é possível ser desenvolvida para as pessoas olharem para você. Não estou dizendo para você fazer isso para você ser um charlatão ou uma charlatã. Mas é totalmente possível você não ter autoridade e ser percebido como autoridade através do seu posicionamento. E um posicionamento único. A gente tem que sempre falar daqui, quando você tem a sua voz única, quando você tem a sua própria personalidade, você não foge de quem você é para tentar agradar todo mundo e fazer conteúdos genéricos, você começa a ser percebido como uma autoridade, porque quase ninguém está fazendo isso. Então, eu quero mostrar aqui para você como você vai ser percebido como autoridade em subnichos mais específicos, né, para você conseguir ter o resultado que você precisa. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você
e que tem muita gente que também, não que confunde, mas tem um certo desconhecimento, é que quando a gente escolhe um subnicho, você não está se limitando. Ah, Thiago, mas eu poderia falar sobre muita coisa, eu vou falar exatamente sobre aquilo, é uma coisa meio pequena. Mas não é você se limitar, é você focar em crescer mais rápido. É o que eu comentei com você no começo desse vídeo, não é para você ficar eternamente naquele subnicho específico. Por exemplo, eu não fico falando só sobre branding, pessoal, eu não fico falando só sobre posicionamento. Muitas vezes eu falo sobre marketing de conteúdo, muitas vezes eu falo sobre tráfego pago, muitas vezes eu falo sobre tráfego orgânico, mas eu não vou querer meter a besta de falar sobre tráfego pago, sabendo que existe, por exemplo, um Pedro Sobral por aí, que o cara é papa do tráfego pago, o cara manja tudo de tráfego pago, o cara tem milhões e milhões de seguidores, inclusive recomendo muito que você siga o Pedro Sobral se você se interessa por tráfego pago para você vender produtos e serviços, o cara manja demais. Eu não vou bater de frente com ele e começar a fazer conteúdo apenas sobre tráfego pago, mas trago algumas coisas aqui para vocês. Por quê? Porque isso tem a ver com produção de conteúdo, isso tem a ver com posicionamento, você pode investir sim em tráfego pago para você acelerar o seu processo, mas não é a praia onde eu nado de braçada. Mas eu posso expandir um pouco, né, a minha área, né, de atuação quando eu já estou estabelecido num subnicho, beleza? Então não é que você vai se limitar, mas começa a focar em um subnicho específico para você poder crescer mais rápido. Dentro desse ponto, eu anotei aqui que quando a gente tenta falar com todo mundo, o que acontece? A gente se torna invisível, porque, cara, ninguém vai ver, principalmente se você é mais um na multidão, você simplesmente vai ser uma voz a mais e você não vai ter nenhum tipo de relevância. Então não queira falar para todo mundo, queira falar para um grupo específico de pessoas. Então quanto mais específico quanto mais específico é o grupo que você fala, quanto mais específica é a sua mensagem, mais desejável você se torna. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você é um personal trainer, certo? E você está fazendo conteúdos para adquirir mais clientes para você. Seja através de um infoproduto que você tem para vender, ou seja através de presencial. Você quer atrair mais pessoas aí na sua cidade para você ajudá-las, né, como personal trainer. Mas você pode se especializar, por exemplo, como um personal trainer para mães que acabaram de ter seus filhos. Então você coloca isso na sua comunicação, porque tem muita gente que tem essa dificuldade. Mas como eu vou voltar a treinar, mas eu estou amamentando, como é que funciona? Será que eu posso fazer determinado tipo de exercício? Como é que eu vou fortalecer minha musculatura? Eu fiquei relaxada, né, no tempo que eu estava, né, com gravidez, como é que eu vou fazer? Se você se posiciona como um personal trainer que trabalha nesse segmento, é óbvio que você vai atrair um monte de gente que estava gestante, né, que teve os seus filhos e que vão querer fazer ginástica com você, vão querer fazer atividade física com você. Nada impede de você ter outros clientes, homens ou outras mulheres que simplesmente querem ficar em boa forma. Mas você fica conhecido naquele subnicho. Não, aquele cara ou aquela mulher lá, ela é especialista, né, em educação, né, de física para pessoas que acabaram de ter seus filhos. Então você começa a ficar mais específico naquilo que você está falando na sua mensagem. Isso vai fazer com que você se torne uma autoridade. Concorda comigo ou não? Então começa a pensar isso a respeito do seu nicho. Se você está com dificuldade de ser reconhecido como uma autoridade. Só de você fazer isso, você vai já começar a ter resultados diferentes, ao invés de você querer falar para todo mundo. Ainda sobre este assunto, um subnicho bem definido conecta muito mais rápido com uma dor real do público. Por exemplo, pessoas que acabaram de ter filhos. As pessoas vão olhar um conteúdo desse e vão, cara, eu acabei de ter filho agora. Eu preciso fazer atividade física, fiquei muito tempo parada. Né? Eu vou contratar esse profissional, eu vou comprar o produto que ele está oferecendo, eu vou comprar o serviço que ele está oferecendo. Porque é uma dor real que a pessoa está passando e ela vai acabar se identificando muito mais fácil. Beleza? E a outra coisa ainda sobre isso, sobre a gente escolher um subnicho, não é a gente se limitar, é que quando você foca, você cria clareza na sua comunicação, no seu posicionamento. E quando você faz isso, o que acontece? Você começa a atrair confiança, as pessoas começam a confiar mais em você, muito mais. Porque sabe que você realmente trata de um assunto específico e elas podem confiar em você, porque você está sempre fazendo conteúdos a respeito daquilo e, obviamente, é sinal que você sabe do que você está falando. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, comece resolvendo um problema que você já superou ou você está superando. A gente fala muito isso aqui nas mentorias também.
é muito mais fácil você se conectar com o público, né? Quando você passou por algum tipo de problema e resolveu o problema, ou quando você está passando por aquele problema e você está resolvendo. Então, sei lá, você era uma pessoa que estava endividada e conseguiu sair das dívidas, então agora você pode ajudar as pessoas que também estão endividadas. Você era uma pessoa que estava obesa, com sobrepeso, conseguiu resolver o problema, agora você consegue ajudar as pessoas que também estão com esse problema. Você era uma pessoa que, sei lá, tinha um casamento tudo danado, falta de confiança, um monte de problema no casamento. E você resolveu esse tipo de problema porque você identificou algumas coisas que é comum em vários casamentos. Você pode ajudar pessoas que estão com problema no casamento. Isso aí vale para qualquer nicho. Certo? Mas se você não passou, Thiago, eu não passei nada sobre isso, mas eu estudo muito sobre este assunto, eu quero fazer conteúdos, eu quero ser conhecido nessa área. Então utilize cases, utilize provas de pessoas que passaram por este problema. Isso vai fazer com que você tenha uma congruência ainda maior com o seu conteúdo e as pessoas vão se identificar também com o seu problema que você está resolvendo. Ainda sobre isso, mostrar sua jornada ativa te proporciona como mentor de poucos passos à frente. Isso é muito importante também. Por quê? Tem gente que se coloca como o suprassumo, né, daquele nicho. Então, sei lá, você é um mega investidor que fatura, sei lá, 5 milhões de reais por mês através de investimento. Tem muita gente, dando um exemplo aqui na área de investimentos, tá? Tem muita gente que não vai conseguir se identificar com isso. Por quê? Porque o cara, ele ganha 5 mil reais e o que ele quer, sobra ali uns quinhentinhos para ele investir e ele quer saber como que ele vai fazer com que aqueles 500 reais não se perca com a inflação, como que ele não invista errado, como que ele vai escolher uma carteira de ações interessante para ele poder investir. E quando às vezes ele olha uma pessoa que tem um resultado extraordinário, né, não que você não possa ter, mas quando você se posiciona, cara, eu já estive no seu lugar, sei exatamente o que você está sentindo, você vai fazer isso, isso, isso. Então, sempre mostrar que você está alguns passos à frente da pessoa. Né? Mesmo que você esteja distante, fala, eu já estive ali. E eu, se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Faria exatamente isso, porque isso foi o que me proporcionou ter os resultados que eu tenho hoje. Isso serve para qualquer nicho também. Então, sempre tenha empatia, se coloque no lugar do seu público. Isso vai fazer com que você crie conexões absurdas também com a sua audiência. E ainda sobre isso também, usar isso daí tudo para você criar conteúdo vai gerar uma identificação e autoridade ao mesmo tempo. Então as pessoas vão se identificar com você e falar, poxa vida, eu estou passando pelo mesmo problema que ele está passando. Ou ele já passou por esse problema, eu também estou passando por esse problema. Então vai te gerar essa identificação e vai tornar você uma autoridade. Porque ela vai olhar e falar, pô, ele passou por esse problema, eu também vou conseguir, vou comprar aquilo que ele está oferecendo, que ele com certeza vai conseguir me ajudar. Beleza? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Usar conteúdo, por isso que a gente vai bater muito na tecla de criação de conteúdo aqui, sempre, certo? Usar conteúdo para validar e atrair a audiência certa. Gente, não que vocês vão cansar, porque vocês não cansam, com certeza vocês estão interessados em ter mais dinheiro, em ter uma vida mais bacana, mas vocês vão sempre me ouvir falar aqui. Criação de conteúdo é o que vai diferenciar os grandes nomes na área do marketing das outras pessoas. Tráfego direto, você mandar tráfego para uma oferta sem as pessoas te conhecerem, está ficando cada vez mais difícil, está ficando cada vez mais caro, está convertendo cada vez menos. O que está fazendo completa diferença, que vai fazer daqui para frente, nos próximos 5 anos, 50 anos ou 100 anos, é o criador de conteúdo. É aí que você vai se conectar com a sua audiência e vai fazer com que vai despertar nela o interesse de comprar de você, porque você vai estabelecer uma relação de confiança. Então você vai usar o conteúdo para você validar isso. Produzir vídeo, produzir postagens, onde for, fazer reels, né, que toquem numa ferida específica do seu subnicho. Então é muito mais fácil quando você tem um subnicho definido para você mapear as dores do seu cliente quando você tem um nicho muito mais aberto, um nicho muito mais geral, beleza? Observar quais dores geram mais comentários, quais dores você recebe mais direct message lá no Instagram, as pessoas comentando as coisas com você, quais dores tem mais compartilhamento, isso aí é uma mina de ouro na tua mão. Você vai entender, pô, eu vou fazer mais daquele conteúdo porque eu estou percebendo que as pessoas se conectam mais com essas dores. Aquele jeitão de fazer conteúdo é o que está dando mais resultado. Então, fazer mais do mesmo, porque eu vou conseguir ajudar mais as pessoas, e eu ajudando mais as pessoas, eu vou conseguir vender mais os meus produtos, os meus serviços.
beleza? E a outra coisa a respeito disso aqui, para a gente criar conteúdo para validar a nossa ideia e trair a audiência certa, é que esse tipo de conteúdo que a gente compartilha, né, a respeito de subnicho e dores específicas, vai começar a atrair seguidor mais qualificado, que depois vão virar leads, obviamente, e depois vão virar clientes, porque são pessoas que vão se conectar com você. Como eu já disse, ela vai falar, poxa, eu tenho esse problema, eu vou seguir essa pessoa, eu vou começar a seguir essa pessoa, que essa pessoa é você, se você está entendendo. Vou começar a seguir essa pessoa, vou começar a consumir os conteúdos dessa pessoa, tudo que ele pedir para fazer, eu vou comprar os produtos delas. E você vai não só construir uma audiência, mas você vai construir uma base de fãs, que é isso que eu quero para você. Penúltima coisa, que é o quarto ponto aqui, que é muito importante, quase ninguém faz isso, é transformar a sua visão, e tem gente que nem visão tem de negócio, que você precisa ter, não é só você vender produtinho, não é só você querer ganhar um dinheirinho, você tem que ter uma visão estratégica e um posicionamento muito forte, se você quer realmente ser um destaque, né, e ter realmente resultado, então você tem que saber qual que é a sua visão, você tem que transformar a sua visão em uma bandeira da sua marca pessoal. As pessoas têm que saber realmente o que você defende com unhas e dentes, aquilo que você odeia, aquilo que você ama, isso tem que transparecer nos seus conteúdos. Isso vai fazer com que você desperte ainda mais essa noção de autoridade, né, das pessoas e também a confiança delas. Então as marcas fortes, as marcas pessoais fortes, as marcas em geral, elas não vendem apenas uma solução. Ah, você está com dor de dente? Compra esse produto aqui. Ah, você está com, sei lá, algum problema com... Não é só isso. Isso daí é commodity. Isso aí é fácil de fazer, não é uma coisa difícil. Eu quero que você dê um passo além. Quero que você transforme em bandeira. Você tem que entender o seu porquê. Então, quando as pessoas elas vendem o porquê, por que você tem que consumir o meu conteúdo? Por que você tem que comprar o meu produto? Por que você tem que colocar em prática aquilo que eu ensino? Né? Quando vende um porquê, o que você acredita sobre aquele problema? Você tem que entender isso. O que você realmente acredita? Eu, por exemplo, falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre marketing. Eu acredito que todas as pessoas elas podem deixar a ideia de CLT do lado, elas não precisam necessariamente trabalhar de carteira assinada, elas podem ter muito mais liberdade. Elas podem fazer os seus próprios horários, elas podem morar onde elas quiserem, elas podem ter liberdade de fazer o que elas quiserem. Então, esse é o meu porquê. Eu quero despertar nelas não só esse desejo de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma coisa muito vaga, né? Mas eu quero por que você quer ganhar mais dinheiro? Por que você deve empreender na internet? Principalmente com produção de conteúdo, principalmente com criação de infoprodutos, que a gente sempre fala aqui para você ter mais liberdade. Entender o porquê dessa solução. Então, posicionamento não é sobre técnica. Não é só sobre técnica, na verdade, né? Mas é questão de pontos de vista. Isso vai diferenciar você de todos os outros. Então, ponto de vista. O que é que você enxerga no mercado que ninguém mais está enxergando? Quais são os erros que você vê no mercado que ninguém mais vê? Quais são as direções que você está comentando com o seu público que ninguém mais está comentando? É um ponto de vista. E quando você tem um ponto de vista forte, né, embasado, obviamente, em coisas verdadeiras, as pessoas vão acabar te seguindo e vão identificar você uma autoridade. E a última coisa sobre esse penúltimo ponto aqui, esse quarto ponto, é que quem se identifica com a sua visão se conecta emocionalmente. É isso que a gente quer, né, das pessoas que nos seguem. Isso vai gerar uma autoridade praticamente instantânea para você. Você quer fazer com que as pessoas se conectem emocionalmente com você. Você quer que elas enxerguem a sua luta. Sabe aquela visão que eu falei, aquela bandeira, aquele porquê? Você quer que elas enxerguem isso? Cara, é isso que eu quero para minha vida também. Eu vou fazer isso. Seja você na área de, sei lá, na área de saúde, na área de relacionamento, na área de finanças, na área de investimento, independente do que você tá oferecendo. Faça com que as pessoas enxerguem isso e queiram que essa luta sua, que você está travando, que essa visão sua seja a visão delas também. Isso vai fazer com que elas se conectem emocionalmente com você e vai fazer com que elas se conectem praticamente instantaneamente com a sua visão e com você também. E a última coisa que eu queria passar para você, isso é extremamente importante, não que as outras não sejam, mas que queríamos falar para você que a autoridade é construída pela frequência e não pela fama. Tem muita gente que quer ficar famosa na internet, quer ter muita curtida, isso obviamente é muito bom que você consegue, né, ter uma audiência interessante, consegue comunicar com a sua audiência aquilo que você quer. Mas o que eu mais vejo funcionando aqui na internet é a questão da frequência. As pessoas que estão todos os dias postando conteúdo, estão todos os dias interagindo com as pessoas, estão todos os dias
respondendo comentários, estão todos os dias querendo trazer soluções novas para as pessoas, estão todos os dias vendendo, estão todos os dias fazendo campanha, estão todos os dias estudando, estão todos os dias lá escutando podcast, estão todos os dias lendo alguma coisa relacionada, né, ao seu negócio. As pessoas que fazem isso todos os dias, não tem como você parar uma pessoa dessa, não tem como uma pessoa dessa deixe de ter resultado. Ela é praticamente imparável. Como é que você vai parar uma pessoa dessa? Mesmo que ela não esteja colhendo os frutos agora. Se ela continuar, ela vai começar a ver o que está funcionando, o que não está, e eventualmente as coisas vão começar a acontecer. Então, publicar de forma consistente no mesmo subnicho, você está falando sempre sobre aquele mesmo assunto específico, né? Vai criar uma associação com as pessoas automática sobre aquele tema. Se você fala sobre um determinado assunto naquele subnicho, quando a pessoa olhar para você, a tua cara, numa foto sua, num vídeo seu, num conteúdo seu, ele vai falar, pô, essa pessoa, ela fala sobre aquele determinado assunto. Às vezes o jeito, a gente fala muito isso aí também nas mentorias, o jeito que você escreve, a forma que você publica, por exemplo, no Instagram, as fontes que você utiliza, as cores que você utiliza, a pessoa vai olhar e falar, é aquela pessoa lá que fala sobre aquele determinado assunto. E isso que você quer criar essa associação, né, com as pessoas, de modo que o seu nome venha à cabeça dela sempre que ela lembrar do problema que ela tem, beleza? O algoritmo, as pessoas começam a te enxergar como um especialista, com toda certeza, que você está publicando todo dia a mesma coisa, né? Porque você parece sempre com a mesma proposta, você não fica mudando de assunto, você não fica pulando de galho em galho. Uma hora você está falando uma coisa, outra hora você fala outra, né? Você está sempre falando sobre aquele determinado assunto. Então a autoridade, ela vem da repetição de uma mensagem clara, né? E não de viralizar uma vez. Tem gente que quer viralizar conteúdo. É legal a gente viralizar, mas uma coisa muito ruim é você viralizar para uma audiência que não é congruente com aquilo que você oferece. É ruim, inclusive, vai prejudicar o seu algoritmo. Sei lá, você coloca um vídeo engraçadinho lá, com certeza vai ter muitas visualizações, as pessoas vão compartilhar, porque é legal e tal. Mas às vezes ela não tem interesse naquilo que você está oferecendo. Ela não tem interesse no seu conteúdo. Né? E a hora que a gente está falando, por exemplo, aqui de Instagram, né? Se você publicar qualquer outra coisa e o Instagram começar a entregar para essas pessoas, e essas pessoas não curtirem, teu alcance começa a diminuir e tal, e a coisa começa a degringolar. Então sempre produza conteúdos que estejam relacionados, né, com o nicho que você quer atingir, com o subnicho, identificando problemas específicos para você atingir. Fazendo isso, você vai se tornar uma autoridade, não tem dúvida. Porque, pensa comigo, se você produz isso, sei lá, você pega um subnicho específico e produz conteúdo todos os dias, depois de 3 meses, depois de 90 dias, você vai ter falado sobre muita coisa sobre aquele subnicho. E você pode começar a expandir, né, os teus assuntos. Você já vai se tornar uma autoridade naquele respeito, de respeito naquela plataforma. As plataformas já vão começar a enxergar você, que ó, essa pessoa fala sobre aquele assunto, então vamos entregar mais, né? Vamos entregar mais as postagens dela para essas pessoas que também gostam daquele assunto, e aí naturalmente você começa a atrair os seguidores certos, você começa a crescer de forma correta, né, o número dos seus seguidores, e vai conseguir vender mais dos seus produtos e dos seus serviços. Então, deixa eu deixar sempre falo aqui, né, fazer um CTA aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de assistir a minha aula gratuita, que eu falo sobre essa questão de posicionamento, sobre a gente ter sobre um branding pessoal bem legal. Criação de infoprodutos também eu falo muito nessa aula, é uma videoaula de mais ou menos uns 40 minutos. Se você tem interesse em aprender sobre isso, como que você pode viver através de conteúdo e viver da internet, vou deixar aqui na descrição desse conteúdo aqui. É só você se inscrever, assistir a aula lá, tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você se interessar, você pode comprar um dos nossos produtos ali, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo então. Até mais, tchau, tchau.